Olá pessoal, eu hoje trago-vos, finalmente, aqui a review da Bloodlust do Jeffree Star, que é uma paleta que eu já tenho há algum tempo, mas eu quis mesmo testar todas estas sombras com diferentes primers, diferentes olhos, diferentes técnicas antes de fazer a review. E na verdade, eu já tinha feito uma review desta paleta, mas não me senti muito confortável em partilhá-la, porque eu senti que estava demasiado a incentivar a compra a esta paleta. Eu acho que, dadas as circunstâncias do mundo em que estamos, com coronavírus, quarentenas, eu não me sentia muito confortável em incentivar tanto a compra deste produto, até porque é um produto muito caro. Ele custa 63€, o que, na minha opinião, para uma paleta de sombras é um bocadinho estapafúrdio, especialmente agora. Mas vocês já conseguem prever que a minha opinião vai ser relativamente positiva, porque se eu estava a incentivar a venda, significa que eu gostei da paleta. No entanto, antes de eu começar então com a review, não se esqueçam de subscrever o meu canal, de dar um like neste vídeo, e eu gostava mesmo de saber nos comentários a vossa opinião da indústria da beleza neste momento no mundo, dada a circunstância de coronavírus, quarentenas e toda a crise económica pela qual nós vamos passar e que é inegável. Começando então pelaquela coisa que eu acho que chama mesmo muita atenção nesta paleta, que é o design. Ela é enorme, é feita em Crushed Velvet, que é um material que é relativamente caro, não é assim tão caro para esta paleta custar 63€, mas é um material muito bonito, é muito agradável na mão, se bem que ela acumula assim um bocadinho de pelo, mas não me faz muita confusão. É realmente uma paleta que eu acho muito vistosa, dá-me vontade de a ter em exposição, parece quase um guarda-joias, ao contrário de outras paletas do Jeffree Star que eu acho feias, como esta. Esta eu acho realmente muito bonita, o interior dela vai de acordo com o exterior, é roxo, tem um espelho gigante, este é o layout de cores que de certeza que vocês já conhecem, mas esta paleta tem dois defeitos a nível de design que têm mesmo de ser mencionados. Por exemplo, como vocês podem ver, eu tentei fechar esta paleta, mas ela não fechou direita, porque vocês têm mesmo que abrir esta pecinha, encaixá-la ali para ela ficar devidamente fechada. Porque se vocês a deixarem fechar naturalmente, ela fica torta e isso irrita-me. Mas o principal defeito desta paleta a nível de design é o quão nada ergonómico ela é quando vocês a estão a usar. Suponho que toda a gente vai utilizar esta paleta aberta. E o defeito desta paleta é que a parte que tem o espelho é muito mais pesada do que a parte das sombras. Então quando vocês pegam na paleta, vocês sentem mesmo que ela vos vai cair da mão porque esta parte é muito mais pesada. Portanto, ou vocês a seguram muito bem ou vocês a estão a utilizar numa superfície pousada e assim não há qualquer problema. No entanto, é uma coisa que poderia ter sido contornada porque nota-se que eles dedicaram algum peso nesta parte da paleta e, na minha opinião, foi desnecessário. Eles deviam ter focado o peso na parte de baixo para realmente se tornar muito mais segura nas vossas mãos. Eu já não me lembro muito bem como é que eu fiz a review da Conspiracy. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar aqui algures no ecrã. Mas eu nesta paleta vou focar em três coisas. No layout, em cada uma das sombras individualmente, nas fórmulas, e o meu veredicto final em relação a esta paleta. E a nível de layout, esta paleta obviamente sobressai bastante o roxo, a cor roxa. Vocês têm mesmo que gostar de roxo para comprar esta paleta, que ironicamente, eu vou partilhar uma coisa convosco. Eu não gosto de roxo, e nem gosto muito de fazer maquilhagem roxa, porque eu sinto uma Úrsula. No entanto, por alguma razão, esta paleta cativou-me e quando eu a comecei a utilizar, comecei a perceber que ela é muito mais versátil do que o que parece. Ao contrário aqui da Blue Blood, em que sempre que eu a utilizava saía sempre um look azul, porque vocês têm aqui 4 sombras neutras e de resto a paleta é toda azul. Esta é muito mais versátil. Vocês têm aqui rosas, vermelhos, um dourado esverdeado, um azul, um lavanda que é bastante azulado, preto, branco, tem tons neutros. É uma paleta que é muito mais versátil do que o que parece. E quando fiz looks com ela comecei a perceber isso. Conseguia fazer looks completamente diferentes uns dos outros, coisa que eu não poderia dizer em relação a esta. Portanto, a nível de layout é uma agradável surpresa. Acho, no entanto, que as sombras não estão dispostas da forma mais orgânica, mas eu percebo que eles puseram as sombras com esta disposição, não só para vocês brincarem com a textura, como também para vocês brincarem com combinações de cores que se calhar inicialmente nunca fariam. Portanto, a nível de layout, acho que está muito bem conseguido.
Agora, falando individualmente de cada uma destas sombras, a primeira que nós temos aqui chama-se Your Majesty, e eu sei que em câmara ela parece uma sombra branca, mas ela na verdade é um cinza muito, muito, muito clarinho. Parece quase aquela cor de pasta de modelar, de pasta de papel, e é uma cor que faz todo sentido nesta paleta, não só para fixar a pálpebra, não só para esbater estes tons pastel, como também para iluminar, se vocês gostarem de um iluminador mate. Ela funciona muito bem, a nível de qualidade é fantástica, e é uma sombra que, embora seja quase branca, que geralmente são sombras que não têm uma grande durabilidade, esta dura bastante bem na pálpebra e é uma sombra que não desvaneceu quando eu a utilizei. A próxima que nós temos aqui chama-se Take the Crown, não me vou alongar nesta sombra, típico metalizado de Jeffree Star, é um lavanda metalizado, muito pigmentado. Se vocês não estão familiarizados com os metalizados de Jeffree Star, eles não são muito impactantes, são fáceis de utilizar, duram muito bem na pálpebra, mas não são metalizados que tenham um brilho assim muito forte. Posso-vos mostrar aqui num swatch que ela tem muito pigmento, no entanto, não são sombras que tenham muito reflexo, como vocês podem ver. A próxima que nós temos aqui é muito semelhante a Take the Crown, chama-se Deviant, mas é uma sombra mate, é um lavanda bastante pálido, bastante esbranquiçado. Para vocês conseguirem esta cor que vocês veem aqui, têm que a construir, no entanto, é completamente alcançável. A próxima cor que tem aqui chama-se Beauty Sleep, é um lavanda com reflexo dourado, faz-me lembrar um bocadinho aqui uma cor da Blood Sugar, que é Sweetener. É uma fórmula muito parecida com esta, se bem que esta aqui tem uma base muito mais pêssego e um brilho muito mais dourado amarelado, enquanto que esta aqui, sem dúvida, é um pouco mais neutra, mas é uma sombra muito bonita, é uma sombra que também é importante nesta paleta, porque é das poucas opções que vocês têm para iluminar o arco da sobrancelha, o cantinho interno, e é realmente uma sombra muito diferente. Eu não tenho, acho que, nada na minha coleção parecido com esta sombra. A próxima sombra que nós temos aqui chama-se Wet Jewel e esta é uma das novas fórmulas de Jeffree Star. Esta sombra é um top coat, não é uma sombra que tenha um pigmento base, ela literalmente é transparente, mas vai dar aquele brilhozinho muito princesinha a qualquer uma das sombras que vocês ponham por baixo. A próxima sombra que temos aqui chama-se Royal Pain e eu pensava que esta sombra ia ser muito parecida com a cor Pigment da Conspiracy, mas na verdade não. A Royal Pain é muito mais neutra, é uma sombra que pode ser mesmo utilizada como sombra de transição, enquanto que a Pigment é muito mais rosa. Por exemplo, esta é Pigment e esta é a Royal Pain e como vocês conseguem ver, elas são bastante diferentes. Em câmara não parece muito, mas pessoalmente elas são bastante diferentes. Esta vocês conseguem utilizar sem problema nenhum como sombra de transição. Aliás, é uma sombra de transição fantástica para toda esta paleta, especialmente para os roxos, e acho que é uma das sombras mais interessantes desta paleta que eu até hoje utilizei como blush. A próxima que temos aqui chama-se Dungeon e esta é uma sombra que infelizmente não é muito fácil de utilizar. É um roxo berinjela mate. É a única sombra que vocês têm aqui realmente escura para aprofundar os looks, portanto ela é bastante importante. No entanto, ela tem fallout, ela é um bocadinho patchy, mas tem uma coisa muito boa. Geralmente este tipo de cores tem tendência a ficar preto na pálpebra, de tão escuros que são, e esta mantém-se bastante fiel à cor que vocês veem aqui. A próxima cor que nós temos aqui chama-se Candle Water, e quando eu abri esta paleta foi logo, inicialmente, a cor que mais me cativou, porque é assim um lavanda muito, muito azulado. É uma cor que eu nunca tinha visto numa paleta e eu acho muito, muito bonita. Infelizmente, ela fica muito mais escura aplicada do que parece aqui, mas é uma sombra fácil de utilizar, fácil de esbater, é uma cor que faz sentido nesta paleta, mas é um bocadinho difícil de vocês obterem esta cor. Para realmente ela ficar exatamente igual ao que vocês veem aqui, vocês têm mesmo que utilizar um primer branco por baixo. A próxima cor chama-se Sworn Enemy e é um dourado velho, assim com um sobretom meio verde. Esta cor recebeu muito hate online, porque as pessoas estavam tipo, o que é que esta cor está aqui a fazer? Não combina com nada. Eu discordo. Eu acho que esta cor fica muito bonita combinada com este rosa, fica muito bonita com este Vile Serpent. Eu fiz um look só com estas duas cores, que eu não sei se fotografei, e fica tipo incrível. E é engraçado que o Jeffree Star não disse que esta sombra é uma fórmula nova, mas eu acho esta sombra completamente diferente dos típicos metalizados do Jeffree Star e também acho muito diferente das novas fórmulas de Jeffree Star. Portanto, esta situa-se um bocadinho in between. É uma sombra muito bonita, muito pigmentada, é tipo assustadoramente pigmentada. Ela fica completamente opaca na pálpebra, mas ela é realmente muito bonita. A próxima cor que eu tenho nesta paleta é a minha cor preferida de todas as sombras de Jeffree Star. Eu acho que isto é um bold statement, mas é mesmo uma das minhas sombras preferidas ever.
é um rosa metalizado, e eu sei que o Jeffree Star já fez dezenas de rosas metalizados, mas este é mesmo muito bonito. Ele tem uma base assim rosa fúcsia meio recheado, mas de repente tem um reflexo rosa bebê e ao mesmo tempo tem um reflexo dourado, portanto é assim uma sombra muito tridimensional. Quando vocês põem isto na pálpebra, a vossa pálpebra parece quase molhada e fica com um efeito quase holográfico. Ela é muito, muito bonita. Eu não tenho qualquer defeito a dizer em relação a esta sombra. No entanto, a próxima sombra que nós temos aqui chama-se Bleeding Heart. Segundo o Jeffree Star, é uma homenagem aqui à Blood Sugar. And I'm sorry, sweetie, you don't deserve this, porque esta sombra é inegavelmente a pior sombra desta paleta. Eu não sei o que é que ele fez com este vermelho. Jeffree Star faz vermelhos melhor do que ninguém, mas esta sombra é só terrível. Quando vocês fazem um swatch, e eu já tinha feito um aqui no braço, mas tipo, posso fazer um aqui ao lado, ela é inacreditável. Tem um pigmento incrível, mas esta sombra, primeiro, só pode ser utilizada com o dedo. Se vocês tentarem ir lá com o pincel, não vai acontecer. Ela não agarra no pincel. E mesmo quando vocês a aplicam com o dedo, esta sombra não esbate. Vocês tentam passar lá o pincel e ela não sai do sítio. Portanto, vocês não conseguem fazer nada com esta sombra. A nível de fórmula, eu não percebo. Porque vocês olham para ela, parece que vai ser uma sombra metalizada, mas ela é tipo, basicamente um vermelho mate. É muito estranha, é a sombra que eu menos gosto desta paleta e sem dúvida que se eu tivesse que trocar uma, era esta que eu trocava. Next, temos aqui uma sombra chamada Executor, que eu adoro este nome, e esta era das sombras que eu estava mais intrigado para ver pessoalmente, porque nas imagens, eu ia literalmente dizer imagens pornográficas. Nas imagens promocionais, era isto que eu queria dizer, esta sombra estava lindíssima e mesmo no vídeo de Jeffree Star eu fiquei tipo, damn! Esta sombra é inegavelmente muito bonita. Ela é uma espécie de preto mate com muito, muito glitter. Um glitter roxo que às vezes parece dourado, outras vezes parece meio verde. Portanto, ela tem muita dimensão. Só que esta sombra é muito difícil de usar. É muito difícil vocês conseguirem passar este efeito para a vossa pálpebra. É impossível utilizar esta sombra com pincel, alerto já. E mesmo com o dedo, sinto que o glitter agarra muito mais ao vosso dedo do que propriamente na pálpebra. E é uma sombra também muito difícil de enquadrar, tipo, num look, de enquadrar esta sombra com outras. Basicamente, sempre que eu fiz um look com ela, ela era tipo, the focus point. Era basicamente a sombra que eu utilizava na minha pálpebra e esbatia as arestas com uma das outras sombras. É muito difícil enquadrar esta sombra, por exemplo, em algum detalhe de look, porque nunca vai ficar com este efeito que vocês veem aqui. O que é uma pena, porque ela é uma sombra muito bonita. Mesmo assim, acho que ela é ótima, mas não fica com este efeito. I'm sorry. A próxima sombra que nós temos aqui chama-se High King e esta é das melhores sombras desta paleta. Ela tem uma fórmula aperfeiçoada ao limite. Eu não tenho uma única crítica a dizer em relação a esta sombra. É das sombras mais fáceis de trabalhar nesta paleta, o que é surpreendente para um roxo mate, mas ela é realmente muito, muito boa. A próxima, Vivid Nude, também é muito boa, não tão boa quanto a High King. É uma sombra que vocês já têm que construir mais, mas é normal porque tem um sobretom muito mais frio, muito mais azulado. Vocês conseguem atingir esta cor específica que vem aqui, o que não é muito fácil para um lavanda, mas precisam de a trabalhar muito bem. No entanto, é alcançável. A próxima chama-se Monarchy e é basicamente um castanho neutro mate. É uma ótima sombra de transição para o meu tom de pele. Se vocês forem mais escuros que eu, não vai funcionar. É uma sombra que, sinceramente, eu não acho que seja muito relevante nesta paleta, mas eu percebo que para o mero mortal olhem para esta sombra e, tipo, pensem instantaneamente em começar todos os looks com ela. It's okay. Para mim, poderia ter sido uma cor mais interessante para dar um bocadinho mais de dimensão à paleta, but I take what I can get. A próxima sombra que nós temos aqui chama-se Blood Queen e é uma sombra igualmente boa aqui à High King. Eu não tenho um único defeito a apontar. Estas são, sem dúvida, dois destaques desta paleta. Se o Jeffree Star quis fazer boas sombras roxas, ele conseguiu com estas duas. I'm not gonna deny. São muito fáceis de trabalhar, muito fáceis de desbater, muito fáceis de conjugar com outras cores e desbater até com este azul, que é surpreendente para um roxo. Mas realmente, o Jeffree Star sempre fez roxos muito bem, mas estes dois, they are quite special. A próxima cor que nós temos aqui chama-se Vile Serpent e esta é uma daquelas cores que tem umas grandes vibes de Slytherin do Harry Potter. Supostamente é uma homenagem aqui à Blue Blood. Existem algumas cores na Blue Blood parecidas,
nomeadamente aqui esta Cremated e Flourishing, mas eu posso-vos dizer que a cor que está aqui na Bloodlust é muito melhor do que aquelas duas. Esta é uma espécie de um turquesa escuro mate. É exatamente igual à minha camisola, foi usado com intenção. E é uma cor que eu nunca pensaria em combinar com roxo, mas que fica, tipo, incrível combinado com os roxos desta paleta. Por último, pessoal, temos aqui esta cor chamada Betrayal, que é um roxo metalizado extremamente pigmentado. Esta é das cores mais pigmentadas desta paleta. Eu fiz um swatch há bocadinho no meu braço, tipo um simples swipe. Se vocês pensam que é barrete, eu faço outro para vocês verem que eu não estou a mentir. Esta sombra tem uma pigmentação incrível, mas é uma sombra que lá está, fazia o sentido nesta paleta. Vocês não tinham aqui nenhum roxo metalizado, e obviamente que teriam que ter um. E esta cor é muito, muito boa, ela dura super bem na pálpebra, mas é aquela típica fórmula de Jeffree Star. Não tem um brilho muito, muito intenso, mas tem um brilho suficientemente bonito para vocês a enquadrarem com outras sombras que tenham nesta paleta. Ok? Eu estou com tanto calor neste momento, gente, vocês não têm noção. Esta ring light manda-me um bafo para cima. São neste momento 2 da manhã, mas sabem, I don't care, eu estou de quarentena, eu faço o que eu quero, amanhã não tenho nada para fazer e não, portanto, como vocês conseguiram perceber, eu estou muito satisfeito com esta paleta. Eu não vou estar a dizer para vocês a comprarem ou vou estar a impingir esta paleta, porque são 63€ e eu percebo que neste momento 63€ por uma paleta seja ridículo para muita gente. Para mim, seria. Eu neste momento não investiria nesta paleta, embora esteja muito contente com ela. Sem dúvida, ela tem um layout muito mais versátil do que o que eu pensei inicialmente. Tem sombras muito bonitas, desde a Pink Magic, Wet Jewel, Scandal Water. Tem aqui roxos que estão feitos tipo à perfeição. Obviamente também tem alguns defeitos, como este peso do espelho, esta Bleeding Heart que é um lixo. Mas pronto, é de uma forma geral uma paleta que eu aconselho. Acho que está muito bem conseguida, estou muito contente com ela. E that's it. Espero que vocês tenham gostado desta review, que eu regravei e regravei e regravei. Mas fiquem atentos até ao meu próximo vídeo e cuidem-se.